Você já reparou que sempre cede primeiro? Que mesmo quando está certo, acaba pedindo desculpas? Que sua voz some justamente quando mais precisa ser ouvida? Acontece com todos nós, mas a diferença é que alguns percebem o padrão e outros vivem presos nele para sempre. Olha, vou te contar uma coisa que descobri observando pessoas por anos. Existe um tipo de pessoa que nunca precisa gritar para ser respeitada. Nunca precisa provar nada, mas todos sabem que não devem testá-la. Ela não é mais inteligente que você, não nasceu com poderes especiais, mas desenvolveu algo que a maioria nunca vai entender. E sabe o que é mais assustador? Essa transformação acontece em silêncio, sem que ninguém perceba, até ser tarde demais. Eu costumava ser como você provavelmente é agora. Explicava demais, justificava cada decisão, implorava por respeito que nunca vinha. Até que um dia percebi algo que mudou tudo. As pessoas que realmente têm poder não precisam anunciá-lo. Elas simplesmente são. E quando você entende como essa mente funciona, como ela observa, como ela age, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Quer saber a diferença entre alguém comum e alguém que desenvolveu o que eu chamo de mente estratégica? A pessoa comum reage, a estratégica observa e depois escolhe se quer reagir. A pessoa comum explica, a estratégica deixa os outros tirarem suas próprias conclusões. A pessoa comum pede respeito. A estratégica simplesmente para de dar atenção a quem não oferece respeito naturalmente. Isso não é sobre ser frio ou calculista. É sobre acordar para uma realidade que está bem na sua frente, mas que você ainda não teve coragem de ver. Todo mundo ao seu redor está jogando um jogo de poder, mas a maioria das pessoas nem sabe que o jogo existe. Elas vivem reagindo, explicando, se defendendo, enquanto algumas poucas observam tudo em silêncio e movem as peças quando ninguém está prestando atenção. Você já deve ter conhecido alguém assim. Aquela pessoa que fala pouco, mas quando fala, todos param para escutar. Que nunca parece desesperada por nada, nunca corre atrás de ninguém, mas de alguma forma as coisas sempre se alinham a favor dela. Não é sorte, não é carisma natural. É uma forma completamente diferente de ver e interagir com o mundo. A verdade é que existem regras não escritas que governam cada interação humana. Sinais invisíveis sendo trocados o tempo todo. A maioria das pessoas não percebe esses sinais, então fica sempre um passo atrás, sempre reagindo ao que já aconteceu. Mas quando você aprende a ler esses códigos, quando entende o que realmente motiva as pessoas, o mundo se torna um lugar completamente diferente. E antes que você pense que isso é manipulação, deixa eu te explicar uma coisa. Manipulação é quando você usa informação para prejudicar alguém. O que estou falando é sobre proteger sua energia, sobre não ser mais o alvo fácil que você tem sido. É sobre finalmente entender por que algumas pessoas conseguem tudo o que querem sem nunca parecer que estão tentando, enquanto outras trabalham 2 vezes mais duro e conseguem metade dos resultados. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você sabe que existe um nível diferente de consciência que você ainda não acessou. Uma forma de ser no mundo que te daria o controle que você sempre quis ter sobre sua própria vida. Não estou prometendo que será fácil, porque desenvolver essa perspectiva significa aceitar verdades sobre as pessoas e sobre você mesmo que podem incomodar. Mas se você tiver coragem de continuar, se não fugir dessa vez, como provavelmente já fugiu antes, vou te mostrar exatamente como essa transformação acontece. Como você passa de alguém que todos pisam para alguém que ninguém se atreve a desrespeitar, sem precisar mudar sua personalidade ou virar outra pessoa. Então, deixa seu like se você reconhece que precisa dessa mudança na sua vida, se inscreve no canal, porque conteúdo assim você não vai encontrar em qualquer lugar.
e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série que vai mudar completamente sua forma de ver o mundo. Vamos começar com algo que acontece todos os dias na sua vida, mas você nunca parou para analisar. Imagine que você está numa reunião de trabalho e seu chefe apresenta uma ideia que claramente não vai funcionar. Todo mundo na sala sabe disso, mas ninguém fala nada. Aí você levanta a mão e educadamente sugere uma alternativa melhor. Sabe o que acontece? Alguns colegas concordam em silêncio, outros desviam o olhar e, no final das contas, sua ideia é ignorada, ou pior, alguém mais esperto pega sua sugestão e apresenta como se fosse dele na semana seguinte. Por que isso acontece? Porque você ainda não entendeu que não basta ter razão, não basta ser inteligente. Existe uma camada de interação social que funciona com regras completamente diferentes daquelas que nos ensinaram na escola. E enquanto você continua achando que o mundo deveria ser justo, outras pessoas estão usando essas regras invisíveis para conseguir o que querem. Deixa eu te contar sobre o Miguel, um cara que conheci há alguns anos. Ele trabalhava numa empresa onde todo mundo reclamava do ambiente tóxico, das decisões ruins da gerência, da falta de reconhecimento. Miguel ouvia tudo em silêncio, nunca reclamava publicamente, nunca entrava nas fofocas do cafezinho. Enquanto todo mundo gastava energia se lamentando, ele observava. Ele percebeu que o diretor tinha um problema específico, um projeto que estava travado há meses. Em vez de reclamar como os outros, Miguel passou 3 semanas estudando o problema no tempo livre dele e elaborou uma solução completa. Mas aqui está o ponto crucial. Ele não chegou no diretor com a solução pronta, dizendo que era melhor que tudo que já tinha sido tentado. Isso seria o que uma pessoa comum faria. O que o Miguel fez foi diferente. Ele marcou uma reunião e fez perguntas. Perguntas que levaram o próprio diretor a chegar na solução que o Miguel já tinha em mente. No final da conversa, o diretor saiu achando que tinha tido uma ideia brilhante, com a ajuda sutil do Miguel. Resultado? Em 6 meses o Miguel foi promovido, enquanto os colegas que só sabiam reclamar continuaram exatamente onde estavam. A diferença não foi competência técnica, foi entendimento de como as pessoas realmente funcionam. Isso me leva ao primeiro princípio fundamental da mente estratégica. As pessoas não tomam decisões baseadas em lógica, elas tomam decisões baseadas em emoção e depois usam a lógica para justificar. Quando você entende isso, você para de tentar convencer as pessoas com argumentos racionais e começa a falar diretamente com as motivações delas. Você para de empurrar e começa a puxar. Pensa na última vez que você tentou convencer alguém de alguma coisa. Quantos dados você apresentou? Quantos argumentos lógicos você usou? E qual foi o resultado? Provavelmente a pessoa continuou com a opinião original e você ficou frustrado. Agora, pensa numa situação onde alguém te convenceu de algo. Aposto que não foi através de uma apresentação de PowerPoint com gráficos e estatísticas. Foi alguém que de alguma forma tocou numa emoção sua, numa necessidade que você tinha, num desejo que estava escondido. A pessoa com mente estratégica entende isso instintivamente. Ela não tenta provar que está certa. Ela faz a outra pessoa chegar na conclusão por conta própria. E sabe por quê? Porque nós humanos temos uma necessidade psicológica profunda de nos sentirmos inteligentes e no controle das nossas decisões. Quando você simplesmente diz para alguém o que ela deveria fazer, você está atacando essa necessidade. Mas quando você guia a pessoa para a conclusão, ela sente que foi esperta, que descobriu algo por si só. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você quer que seu parceiro pare de deixar as roupas jogadas no chão do quarto. O impulso normal é reclamar, brigar, explicar por que é importante manter a casa arrumada. Mas isso só vai gerar resistência e conflito. A pessoa com mente estratégica faria diferente. Ela observaria primeiro, quando o parceiro está mais receptivo.
Que tipo de linguagem funciona melhor com ele? Que necessidades emocionais ele tem que podem ser conectadas com a questão da organização? Talvez ela descobrisse que o parceiro gosta de se sentir cuidado e valorizado. Aí, em vez de reclamar das roupas no chão, ela poderia comentar casualmente como se sente bem e relaxada quando a casa está organizada, como isso a ajuda a cuidar melhor das pessoas que ama. Não é manipulação, é comunicação eficiente que leva em conta como o cérebro humano realmente funciona. Mas tem um segundo princípio ainda mais importante. A pessoa comum precisa que todos gostem dela. A pessoa com mente estratégica entende que é matematicamente impossível agradar todo mundo. Então ela escolhe criteriosamente de quem quer aprovação. Ela não desperdiça energia tentando mudar a opinião de quem já decidiu não gostar dela. Em vez disso, ela investe nas relações que realmente importam. Isso significa que às vezes você vai ser incompreendido. Às vezes as pessoas vão te achar estranho porque você não segue os padrões sociais básicos de buscar aprovação constante. Você não ri de piadas que não acha engraçadas só para se encaixar. Você não concorda com opiniões que considera erradas só para evitar conflito. Você não se desculpa por coisas que não fez de errado. E aqui está onde a coisa fica interessante. Quando você para de implorar por aprovação, quando você para de se explicar o tempo todo, algo mágico acontece. As pessoas começam a te respeitar mais. Não menos, mais. Porque inconscientemente elas percebem que você tem algo que elas não têm. Autoconfiança genuína que não depende da validação externa. Lembra da Ana, aquela colega de trabalho que sempre consegue o que quer sem nunca parecer que está tentando? Ela não é mais inteligente que você, não tem mais experiência, não conhece pessoas mais importantes. A diferença é que ela entendeu uma regra fundamental das relações humanas. As pessoas valorizam aquilo que é escasso. Quando você está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre se esforçando para agradar, você se torna comum. Quando você tem critérios, quando você diz não às vezes, quando você não está desesperado por atenção, você se torna interessante. Isso não significa ser arrogante ou grosseiro. Significa ter padrões claros e não abrir mão deles para conseguir aceitação temporária. Significa entender que o seu tempo e energia são recursos limitados e preciosos que devem ser investidos com sabedoria. A pessoa comum se preocupa com o que os outros vão pensar. A pessoa com mente estratégica se preocupa com o que os outros vão fazer. Porque no final das contas, pensamentos não mudam sua realidade, ações sim. E quando você foca no que realmente importa, quando você para de se distrair com opiniões irrelevantes, você tem muito mais clareza mental para tomar as decisões certas. Mas tem uma terceira camada ainda mais profunda que a maioria das pessoas nunca vai descobrir. Tudo o que eu falei até agora são apenas os primeiros passos. A verdadeira transformação acontece quando você entende que o poder real não vem de controlar os outros, vem de controlar a si mesmo. E isso é exatamente o que vamos explorar na próxima parte, onde vou revelar as 3 técnicas específicas que separam quem só entende a teoria de quem realmente vive essa transformação na prática. Chegamos ao momento mais importante desta conversa. Tudo o que falamos até aqui não significa nada se você simplesmente assistir, concordar mentalmente e depois voltar para a mesma vida de sempre. A transformação real só acontece quando você para de ser um observador passivo e vira o protagonista da sua própria mudança. Eu sei que você está aqui porque algo dentro de você reconhece que existe uma versão melhor de quem você pode ser. Uma versão que não aceita desrespeito, que não implora por atenção, que não se desculpa por existir. Mas entre reconhecer isso e realmente viver assim, existe um abismo que a maioria das pessoas nunca consegue atravessar. E esse abismo se chama implementação prática. Então vamos ser diretos. Eu vou te dar um plano de ação que, se você seguir religiosamente pelos próximos 90 dias,
Vai mudar fundamentalmente como você se relaciona com o mundo. Não são conselhos vagos ou filosofia abstrata. São passos concretos que você pode começar a aplicar ainda hoje. O primeiro passo é o que eu chamo de observação consciente. Por uma semana inteira, você vai fazer apenas uma coisa: observar seus próprios padrões de comportamento sem julgamento. Toda vez que você se pegar explicando demais, pedindo desculpa por algo que não fez, ou buscando aprovação, você simplesmente vai anotar numa caderneta ou no celular. Não vai tentar mudar ainda, só vai documentar. Pode parecer simples demais, mas você vai se assustar com a quantidade de vezes que faz isso num único dia. A Amanda, uma das pessoas que aplicaram esse método, descobriu que pedia desculpa em média 23 vezes por dia. 23 vezes ela diminuía seu próprio valor sem nem perceber. Só depois de ver os números no papel foi que ela teve dimensão do problema. Durante essa primeira semana, você também vai começar a observar as outras pessoas de forma diferente. Vai prestar atenção em quem fala mais e quem realmente é ouvido. Vai notar como as pessoas que têm presença real se comportam diferente das que só fazem barulho. Vai perceber os pequenos sinais de poder e submissão que acontecem em cada conversa, sinais que antes passavam despercebidos. Na segunda semana, você vai implementar a regra dos 3 segundos. Antes de responder qualquer pergunta, antes de reagir a qualquer comentário, antes de tomar qualquer decisão, você vai parar por 3 segundos e respirar. Isso pode parecer pouco tempo, mas esses 3 segundos são a diferença entre reagir emocionalmente e responder estrategicamente. Durante esses 3 segundos, você vai se perguntar 3 coisas. Primeira, essa resposta me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Segunda, estou reagindo por ego ou por necessidade real? Terceira, existe uma forma mais eficiente de lidar com essa situação? Essas perguntas vão se tornar automáticas com o tempo, mas no começo você precisa fazê-las conscientemente. Na terceira semana, você vai começar a implementar o que eu chamo de comunicação estratégica. Isso significa que você vai falar menos e perguntar mais. Em vez de dar opiniões, você vai fazer perguntas que levam as pessoas a chegarem nas conclusões que você quer. Em vez de argumentar, você vai usar curiosidade genuína para entender as motivações reais por trás do que as pessoas dizem. Por exemplo, se alguém criticar uma ideia sua, em vez de se defender imediatamente, você pode perguntar: interessante, o que te fez chegar nessa conclusão? Ou, que alternativa você sugere? Isso faz 2 coisas importantes. Primeiro, te dá mais informações sobre como a pessoa pensa. Segundo, força ela a elaborar melhor o próprio argumento, muitas vezes revelando que não tem uma base sólida para a crítica. Na 4ª semana, você vai implementar a técnica do espaço emocional. Toda vez que alguém tentar te provocar, criticar ou desrespeitar, você não vai reagir na hora. Você vai dar um passo para trás, fisicamente ou mentalmente, e responder apenas quando estiver no controle completo das suas emoções. Se preciso, você vai dizer: vou pensar no que você disse, e deixar a conversa para depois. Isso vai contra todos os instintos que você tem. Sua mente vai gritar que você precisa se defender imediatamente, que ficar quieto é sinal de fraqueza. Mas você vai descobrir algo surpreendente. As pessoas respeitam muito mais quem tem controle emocional do que quem reage impulsivamente. E mais importante ainda, você vai parar de desperdiçar energia emocional com situações que não merecem sua atenção. Durante todo esse processo, você vai notar que algumas pessoas na sua vida vão ficar incomodadas com sua mudança. Vão tentar te provocar mais para que você volte ao padrão antigo. Vão dizer que você está estranho, diferente, que perdeu o senso de humor. Isso é normal e, na verdade, é um sinal de que você está no caminho certo. As pessoas se acostumam com determinados papéis na dinâmica social. Quando você para de representar o papel de pessoa que sempre cede,
que sempre se explica, que sempre busca a aprovação, isso desestabiliza a dinâmica estabelecida. Algumas pessoas vão respeitar sua evolução, outras vão tentar te puxar de volta para onde você estava. E esse é o momento em que você descobre quem realmente tem o seu melhor interesse em mente. Na quinta e sexta semana, você vai começar a aplicar tudo isso em situações mais desafiadoras. No trabalho, você vai parar de aceitar tarefas que não são sua responsabilidade só para parecer prestativo. Nos relacionamentos pessoais, você vai parar de tolerar comportamentos que te desrespeitam só para manter a paz. Com a família, você vai estabelecer limites claros sobre o que aceita e o que não aceita mais. Isso não significa virar uma pessoa difícil ou insensível. Significa desenvolver amor próprio suficiente para não se trair por conveniência social. Significa entender que você ensina as pessoas como te tratarem através daquilo que você aceita. E quando você eleva seus padrões, automaticamente as pessoas ao seu redor precisam elevar o comportamento delas ou simplesmente se afastam da sua vida. Nas últimas 6 semanas desse período de 90 dias, você vai focar em construir uma presença autêntica e magnética. Isso significa parar de tentar impressionar as pessoas e começar a expressar genuinamente quem você é. Significa desenvolver interesses próprios, opiniões próprias, valores próprios que não dependem da aprovação externa para existir. Você vai descobrir que quando para de tentar agradar todo mundo, você se torna muito mais interessante para as pessoas certas. Quando para de ter medo de ser julgado, você se torna mais corajoso para perseguir seus objetivos reais. Quando para de pedir permissão para ser quem você é, você finalmente encontra sua verdadeira força. O resultado final desse processo não é que você se torna uma pessoa fria ou calculista. É que você se torna uma pessoa equilibrada que sabe quando ser gentil e quando ser firme, quando falar e quando ficar em silêncio, quando se envolver e quando se afastar. Você desenvolve o que os antigos chamavam de sabedoria prática, a capacidade de navegar pelas complexidades da vida humana sem perder sua essência. Mas preciso te avisar sobre algo. Essa jornada não é fácil. Tem dias que você vai querer voltar para os padrões antigos porque eles são familiares, mesmo sendo destrutivos. Tem momentos que você vai se sentir solitário porque decidiu não mais aceitar relacionamentos superficiais. Tem situações que você vai duvidar se está fazendo a coisa certa porque todo mundo ao redor age diferente. Nesses momentos, lembre-se do porquê você começou essa transformação. Lembre-se de como se sentia quando era pisoteado, ignorado, desrespeitado. Lembre-se dos sonhos que você abandonou porque não tinha coragem de lutar por eles. Lembre-se da pessoa que você sempre soube que poderia ser se tivesse a coragem necessária. A verdade é que a maioria das pessoas vai viver e morrer sem nunca descobrir seu verdadeiro potencial, porque tem medo da transformação que isso exige. Vão passar a vida inteira reagindo em vez de agir, explicando em vez de demonstrar, implorando por respeito em vez de comandá-lo naturalmente. Mas você tem a oportunidade de ser diferente. Você tem nas suas mãos um mapa que pode te levar para uma vida completamente nova. Uma vida onde você não precisa diminuir seu brilho para que outros se sintam confortáveis. Uma vida onde suas palavras têm peso, suas decisões são respeitadas e sua presença é valorizada. Se este vídeo tocou algo profundo dentro de você, se você reconhece que chegou a hora de parar de viver pela metade, deixe seu like para me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal porque vou continuar trazendo conteúdos que vão te ajudar nessa jornada de transformação pessoal. E nos comentários, me conta onde você está nessa jornada. Pode ser anônimo se você quiser, mas compartilhe qual foi o momento em que você percebeu que precisava mudar, ou qual é o maior desafio que está enfrentando agora.
Quando compartilhamos nossas experiências, criamos uma comunidade de pessoas que estão realmente comprometidas com o crescimento pessoal. Lembre-se, você não nasceu para ser comum. Você nasceu para ser extraordinário. Agora você tem as ferramentas, só falta a coragem de usá-las.